Queridos alunos, português, nossa segunda aula do dia. Português, nós vamos para o PET, página 13, 14 e 15. Página 13, não temos muito o que falar, né? Não tem para fazer nada. Eu já li com vocês na aula anterior, falei dos balões, o tipo, né? Tem lá um áudio para vocês também. E qualquer coisa é só voltar lá e ouvi-lo novamente. Mas vamos então para a atividade da página 14. Na página 14 nós temos a historinha aí da Mônica, que recebe, que ganha, né, na verdade, recebe do Papai Noel o Sansão de presente. Enquanto que o Cebolinha tá rindo da Mônica, todo sonhando feliz, que tá irritando ela, chamando ela provavelmente de dentuça, gorduça, né? Baixinha, gorducha, dentuça. E mal sabe ele que ela havia ganhado bem naquela noite o Sansão, né? E agora ela vai bater nele o tempo todo com esse Sansão. O Papai Noel, prevendo tudo isso, já deu para ele uma malinha de primeiros socorros. Então vamos para as questões? Letra A. Quem são os personagens da história em quadrinho? Ao lado, Mônica, Papai Noel e o Cebolinha, né? Aí o Sansão também, se você quiser colocar assim, mas os personagens são a Mônica, o Papai Noel e o Cebolinha. Vamos lá, letra B. O que Papai Noel deu de presente para Mônica? O coelho, Sansão. Letra C. Na história em quadrinhos, Cebolinha parece feliz em seu sonho. Você concorda? Explique sua resposta. Eu concordo. Então eu coloquei sim. Por quê? Porque quando eu olho para o rosto do Cebolinha dormindo aí, ele está feliz, ele está alegre, né? Ele está sorrindo. Então a fisionomia dele me deu essa resposta. Então eu coloquei sim, pela expressão do seu rosto. Parece alegre, feliz, ok? Se você não concorda, você precisa olhar direitinho no rostinho dele. Olha a boquinha dele aí, como é que tá. Olha a parte de baixo quando ele olha o presente dele, a diferença, né? Então tem a expressão facial aí. Letra D. E para o coelhinho, e para o Cebolinha, o que Papai Noel deu de presente para o Cebolinha? O que ele ganhou? Papai Noel deu o que para ele? Deu uma maleta de primeiros socorros. Pediu para explicar? Não. Se tivesse pedido para explicar, era simples, né? Era só falar, já está prevendo que ele vai apanhar muito da Mônica. Mas a resposta é só, deu uma maleta de primeiros socorros. Ok? Letra E. Por que o Papai Noel deixou este presente para o Cebolinha? Olha aí a resposta. Porque ele viu o sonho do Cebolinha. O Cebolinha e imaginou ele viu que ele estava pirraçando a Mônica e sabe que ele vai apanhar. Ele estava prevendo que ele vai apanhar porque ele estava pirraçando a Mônica. Ou não, ele sabe que a Mônica vai bater nele uma vez que ele vai pirraçá-la, a seu critério, tá? Então, esta é a resposta. Quem sabe que ele vai precisar porque vai apanhar. Então, letra número 2, página 15. Você já aprendeu algo sobre a história em quadrinho. Agora vamos escrever uma. Você veja os desenhos abaixo e crie a sua história em quadrinho. A coleguinha aqui, ela escreveu assim: Oi Marcos, o que você está lendo? Eu sugeri que você fizesse a sua história em quadrinho com tema folclórico. E ainda disse, eu estou enviando para vocês as revistinhas para que vocês, diante de tudo isso, escreva a sua historinha relacionada a um dos nossos temas folclóricos. Né? Eu recebi historinhas aqui,
onde a pessoa contou que ele estava lendo Curupira, né? E aí ele lendo esse tema, aí falou que era legal, né? E no final a menina perguntou se ele emprestava. Aí ele fala, claro que eu empresto, né? Assim que eu terminar, eu te empresto. Procure colocar claro, mas com poucas palavras e letra legível. Tem uns que vai escrevendo tanto, não cabe no balão e eu não consigo ler. Ok? Então, diante dessa atividade é só, termina o nosso PET de português, né? E nós vamos então para a atividade da aula passada, da primeira aula lá na segunda-feira, onde eu deixei para você uma história em quadrinhos, tirinhas, que eu coloquei assim, ó, atividade complementar de português, trabalhando com tirinhas. Vamos para elas? Nós temos aí o Chico Bento na sala de aula. E ele pergunta, eu li para você naquele dia, mas eu vou ler de novo. Professora, a senhora ia me castigar por causa de alguma coisa que eu não fiz? E aí, todo medroso aqui, ele tá assim, né? Ele tá com medo? Tá, ele tá com muito medo. Ele não tá triste, ele não tá surpreso, ele tá com medo. E aí ela fala assim, claro que não, Cascão. Toda solícita, né? Toda educada, claro que não. Que isso? Não fez nada, né? Por quê? Aí ele fala assim, ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Olha que espertinho. Não faz a lição e ainda quer levar vantagem, né? Então tá. Além do Chico Bento, quem é a outra personagem do texto? Professora, porque ele fala ainda, ó, professora. Então é a professora. Então aí é a segunda opção do lado esquerdo. Número 2. No primeiro quadrinho, qual é o sentimento de Chico Bento? Felicidade? Não. No primeiro, não. Surpresa? Também não. Tristeza? Não. Medo. Medo da bronca que ele vai levar porque não fez a tarefa. Então, medo. Número 3. Onde acontece a cena em que Chico Bento está? Em casa? Na rua? Ou na sala de aula? Na sala de aula, é óbvio, né, gente? Não precisa nem... Número 4. O assunto principal do texto é a amizade com a professora? Não. O cumprimento com o dever de casa? Também não. Ele cumpriu com a sua obrigação? Não. A esperteza do Chico Bento? Sim, foi muito esperto. Por quê? Primeiro ele perguntou se ela ia dar bronca. Agora que ela falou que não, como que dá bronca? Né? Não tem como, ela já falou que não ia dar bronca. Então, se ela disse que não ia dar bronca, ela, né? Então, é isso. É a educação do Chico Bento. Não, o Chico Bento é sempre muito educado. Mas nessa situação aqui foi a esperteza. Então, fica corrigida as nossas duas atividades. Eu espero que se você tenha marcado algo errado, que você conserte e me mande novamente. Porque se você está errado e não... Porque aqueles que estão errados eu não arquivei. Eu estou deixando. Se você conferiu a sua atividade e ela está errada, você conserte e me mande. As pessoas não estão assistindo os vídeos de correção. Claro que tem gente que está corrigindo sim, desculpa. Aqui tem algumas pessoas que estão corrigindo e me enviando com o Czinho. Eu já falei lá no grupo. Mas tem outros que não passam nem perto. Os vídeos com menos visualização, menos que a quantidade de pessoas que me mandam atividade, que já não é muitas, são os vídeos de correção. Quando vê lá correção, nem olha. Tá errado. A sua atividade precisa estar corrigida. Ok? Então, para nossa aula de português do PET 3, quarta semana, acaba aqui. Ok? Tchauzinho e até a próxima semana.